Oi, seja bem-vindo ao nosso 9º episódio da série Conversão. Que bom que você chegou até aqui. Eu desejo que você abra o seu coração e experimente do amor que é derramado da cruz nesta mensagem. Antes da gente começar eu quero te pedir um favor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, clique no joinha, para que essa mensagem possa ser distribuída e para que ela possa chegar muito mais longe. Faça comentários, deixe o nome de alguém aqui que você gostaria que assista, para que a gente possa então fazer com que essa mensagem seja semeada em tantos outros lugares. E o tema do nosso episódio de hoje é a cura da cruz. Lucas, capítulo 23, versículos de 39 a 42. Um dos malfeitores crucificados o insultava dizendo: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós." O outro, porém, o repreendeu: "Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos. Mas este não fez nada de mal." E acrescentou: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Ele lhe respondeu: "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso." Que bonita que é essa passagem. Essa passagem acontece quando Jesus já está lá no alto da cruz. É importante nós recordarmos de tudo aquilo que Jesus passou. Ele foi encontrado no final de noite, início da madrugada, logo depois da Santa Ceia. Ali ele foi levado para um lugar, para outro, foi espancado, apanhou por diversas vezes. Sofreu a condenação do chicoteamento, ficou nu, recebeu uma coroa de espinhos. Pensa, Jesus, em nenhum momento ele respondia a toda a violência que ele recebia. As pessoas que olhavam até achavam que ele era um pobre coitado, um desvalido. As pessoas sentiam dó, pena daquilo que elas estavam vendo, da maneira como ele estava, pura carne, sangrando. Era isso que estava acontecendo. Esse mesmo Jesus, ele foi levado para o alto do monte para ser crucificado na cruz. Ele não foi como os outros dois condenados, os ladrões. Não. Ele foi carregando a sua cruz, o seu madeiro. Pensa que nesse momento, Jesus já estava sem forças. Crucificado lá no alto, já tinha se passado mais de 2 horas que ele estava ali na cruz. Eu fico pensando naquilo que foi acontecendo em volta, sabe? Esse ladrão, ele não simplesmente chegou lá, não, ele foi junto. Não carregou a cruz dele e também não apanhou. Eu fico pensando que esses dois que estavam ali junto, condenados, eles entendiam talvez que fosse mais um como eles. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Não tinha toda a dimensão. Eu fico pensando em Pedro, Tiago, Mateus, tantos que tinham ali Jesus como o cara forte. Lembre que os judeus, eles foram criados esperando um Messias que fosse um salvador não só espiritual, mas que fosse um salvador político, um salvador econômico, que fosse tirar o povo de Israel da situação que vivia de pobreza, de dificuldade. Era isso que eles esperavam do Messias.
E de repente a gente se depara com alguns que seguiam Jesus e que entenderam de que não era essa a salvação, essa libertação que Jesus propunha. O que Jesus propunha era uma liberdade interior. Por que uma liberdade interior? Vamos lá. Toda vez que Jesus encontrava com um pecador, com a adúltera, com um cego, eu não me lembro de nenhuma das vezes Jesus perguntar para essa pessoa qual era o passado dela. Eu não me lembro de nenhuma das vezes em que Jesus acolheu de maneira diferente, com restrição. Jesus, ele acolhia a todos. Jesus, ele amava sem olhar a história. Simplesmente amava. Jesus, ele acolhia as pessoas sem se preocupar com o que elas traziam na bagagem. Eu fico cá pensando quantas vezes nós, chamados cristãos, isso é, seguidores do Cristo, seguidores do caminho, quantas vezes nós nos comportamos como Jesus. Porque o que precisa nos diferenciar de todos os outros que não são cristãos é justamente a nossa capacidade de amar e de fornecer, de dar essa liberdade interior ao outro. É a nossa capacidade de gerar cura através do amor. Eu fico pensando se a gente tem realmente cumprido com aquilo que é o nosso papel de cristão. Se realmente a gente tem seguido Cristo, ou se são só histórias bonitas de um cara que eu admiro, de um Deus, segundo o que dizem. Ei, peraí. São coisas que dentro de nós não podem haver dúvidas. Se elas houverem, precisam ser respondidas pela nossa fé, não por nossa razão. Embora sempre fé e razão andarão unidas. Mas sim, Jesus é nosso Deus que se fez homem, que andou no meio de nós, que nos trouxe amor, cura, salvação e redenção, e nos ensinou a continuar a fazer o mesmo que Ele fez. E aqueles que o quiserem o seguir, tome a sua cruz e siga. Esse vídeo chegou até você? E você já assistiu alguns minutos dele? Me diga mais. Diga como você tem sido cristão, como você tem sido cristã. A nossa série se chama Conversão e ela acontece durante a Quaresma, que é justamente para que possamos repensar que tipo de cristão tenho sido eu. Pensa que Jesus andava no dia a dia, fazia milagres, curas, amava, acolhia, sem restrição. Sem restrição. E nós, por que tantas restrições? Por que tantas escolhas, tanta acepção de pessoas? Como é ser cristão? Pensa no que Jesus foi capaz de mudar de história. Não a história como um registro, mas a história de cada pessoa. Quantas histórias se alteraram justamente quando se deixaram acolher por Jesus. E daí aqui vem um ponto muito importante. Muitas e muitas vezes a nossa incapacidade de acolher os irmãos
ela acontece pela nossa não escolha de ser acolhido por Jesus. Às vezes a gente quer seguir Jesus só pela parte boa da fé. Só para que Ele possa me consolar, para que eu possa ter alguém para rezar quando as coisas não estiverem boas, né? E de vez em quando a gente falar para Ele na hora do agradecimento, gratidão, viu Jesus, gratidão. E nada além disso, mas na hora de pedir a gente faz novena, na hora de pedir eu não estou falando que não possa, pode. Mas o nosso amor não pode ser raso. O nosso amor precisa ser profundo. Pensa que Jesus ele levou a cruz até lá em cima, mas Ele não pediu para nenhum dos discípulos que chorassem por Ele, que sentissem pela sua morte. Não. Se eles choraram a morte de Jesus, se eles se reuniram depois, se eles sentiram toda a falta, foi porque eles fizeram uma experiência com Jesus, de intimidade, de amor, de carinho. Foi por isso que eles sentiram falta. E mesmo assim, eles tinham em Jesus um cara forte, um quase super-herói. E daí ver ele açoitado, humilhado, carregando uma cruz, fizeram com que tivessem medo, que fossem embora, que negassem. E só um subiu até o fim. E estava ali, com a mãe de Jesus, com Maria, sua tia, com Maria Madalena. Quantas pessoas que seguiam Jesus antes, que o viram carregando a cruz, mas que não estavam. É bonito quando a cruz diz que as pessoas que estavam ali, sabe? Porque no fundo tinha muito mais gente lá. Tinha plateia, tinha público. Mas estar lá, quando dito na Bíblia, nesse momento, quer dizer que se fazia presente com Jesus. Não era aquele outro discípulo que tinha seguido ele e que estava olhando de longe, que estava fingindo que não estava conhecendo, ou que estava lá só para sentir dó e talvez entendido que tivesse investido mal 3 anos da própria vida. Não. Estar ali com Jesus significava que estava sofrendo as suas dores junto. Mas nesse momento em que a gente tem o bom ladrão e o mau ladrão, né? E é uma experiência difícil da gente entender, porque será que existe um ladrão bom? Bondade tem a ver com atitude, será? Talvez exista um bom ladrão? Ou não? Vamos deixar isso para o campo da filosofia, mas vamos olhar para aquilo que está acontecendo ali. Alguém que se vê condenado com Jesus, vê-se na cruz, vê que ele está muito mais humilhado. Na 3ª hora, já sem força, desidratado. Abandonado ali. E daí, de repente, ainda provoca ele. Haha! Tu és não é o Cristo? Então tira eu daqui. Eu fico pensando que muitas vezes a gente se coloca no lugar de João, de Maria, fica debaixo da cruz. Assim como João recebe Maria como mãe, é lindo, que gostoso, recebi Maria, vou levar para casa. Mas na maior parte das vezes a gente se comporta como aquele ladrão. Senhor, não é Deus? Então faz aquilo que eu preciso. Então cura aquela pessoa. Então resolve esse meu problema. Quantas e quantas vezes nós não proferimos ofensas a Jesus ali na cruz e queremos saber dos milagres.
Quantas e quantas vezes não buscamos a Deus somente por aquilo que Ele pode oferecer, pelos milagres que Ele pode fazer, pelas coisas que a gente pode ter, e esquecemos de quem Ele é. Eu fico pensando naquele outro, do outro lado. Cara, que bonito quando ele fala para Jesus: Senhor, eu sei que hoje a gente está sofrendo a mesma condenação aqui, mas quando o Senhor estiver em seu reino, lembra-te de mim. Pensa que todo mundo ali via um homem desguarnecido de todas as suas forças, sem responder, como se fosse alguém humilhado, indigente. E aquele rapaz que estava do lado, ele conseguiu reconhecer em Jesus ser rei. Aquele rapaz, por mais que estivesse na morte, por mais que o corpo estivesse açoitado, por mais que a sua alma estivesse contrita, sendo esmagada por tudo aquilo, talvez arrependido de todas as suas escolhas, ele ainda tem esperança e pede para que Jesus se lembre dele. Isso é desejo de vida. Ali tem dois apaixonados pela vida, porque Jesus responde para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. É um ladrão que reconhece em Jesus um rei. É um ladrão que reconhece em Jesus um jardineiro que pode cultivá-lo. É um ladrão que ali, condenado no momento da morte, não perdeu a esperança e não perdeu o gosto pela vida. Talvez você seja uma das pessoas que já deixaram de amar viver. Talvez você seja alguém que já perdeu esperança ou que talvez tenha passado pela sua cabeça algumas vezes até mesmo suicídio. Meu irmão, minha irmã, eu queria te dizer: por favor, deixa essas ideias para trás e olha para Jesus, porque eu te garanto, Ele vai te dar vida e vida em abundância. Ele vai te dar uma nova esperança. Ele vai te levar para o paraíso. Creia naquilo que Ele pode fazer para a sua eternidade. Creia na companhia que Ele pode te fazer aí nesse sofrimento. Muitas pessoas sofrem e elas querem saber muitas vezes onde está Deus. E eu gostaria de te dizer que Ele está aí do seu lado, crucificado, junto com você, sofrendo junto com você, mas que depois de tudo isso, Ele vai te dar uma esperança, porque Ele vai te dar vida nova. E Ele prometeu isso: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Creia, Ele está aí sofrendo com você pela liberdade dos homens, por aquilo que os homens escolheram fazer, mas Ele vai te dar o paraíso. Você vai estar com Ele. Segura firme. Aguenta firme isso, porque vai passar e porque um dia você vai estar com Cristo. Una os seus sofrimentos ao dele na cruz. Não desiste não. Não desista não. O plano que Deus tem para você é muito maior do que você pode imaginar. Muito maior. Ali, a gente pode se perguntar algumas coisas. Como assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso? A gente sabe que Jesus, por 3 dias, desceu até o reino dos mortos para salvar todos os antigos santos que estavam ali, todas as pessoas que Ele levaria ao céu, que viveram sua vida buscando, às vezes até sem conseguir acertar sempre. Mas Ele levou. E daí Ele ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus. E daí você deve se perguntar: mas como Ele estará contigo no paraíso ainda hoje? Ali você pode encontrar diversas explicações teológicas, algumas bem diferentes umas das outras. Para a gente poder conversar sobre isso nesse episódio, eu confesso que eu li muito sobre isso, mas uma certeza ficou no meu coração. Talvez esse homem tenha ido junto com Jesus buscar os demais irmãos que fossem salvos. Mas a grande questão é que estar com Jesus já era estar no paraíso. Estar com Jesus já é estar no paraíso.
para o ladrão, para mim e para você. Padecemos muitas vezes, choramos muitas vezes, sentimos dor muitas vezes, mas sofremos no paraíso, porque sabemos que estaremos com Cristo para sempre, e não mais dessa forma, mas o contemplaremos face a face. E aí está a grandeza de fé. Quando Jesus desce à mansão dos mortos, pela fé que nós temos e sabemos, e por aquilo que cantamos em todo sábado santo, Jesus começa resgatando a primeira da sua criação, criatura, Adão. Gosto muito porque o Padre Léo sempre brincava, né, que o umbigo é aquilo que nos liga à nossa mãe, e daí foi cortado, então a gente fica com esse furo aí no meio. Que se a gente chegar no paraíso um dia, a gente quiser reconhecer quem é Adão e Eva, é só olhar quem não tem umbigo, né? Mas é mais do que isso, é a gente saber que mesmo Adão, que lá atrás errou, que nos deixou como herança a concupiscência, também foi salvo. Porque mesmo quando não estava no paraíso, mesmo quando não mais ali, na presença constante de Deus, ele continuou a buscar a Deus nas pequenas coisas do dia a dia. Ele não desistiu de buscar a Deus. E a segunda coisa importante para a gente entender é que a salvação nunca foi uma conquista. Nunca foi por aquilo que fizemos. Mas a salvação é uma gratuidade de Deus. É preciso que aceitemos e vivamos conforme nos é dado pelas palavras de Deus, para que possamos abraçar essa salvação. Quando Jesus diz a esse homem que ainda hoje estarás comigo no paraíso, eu imagino a alegria de uma pessoa que tem sede de viver. A alegria dele, a esperança da qual ele foi tomado quando ele ouviu essa palavra. Tanto que em nenhum momento diz de mais nenhuma manifestação de conversa entre eles. Eu imagino, quando a palavra de Deus chega até nós, a alegria que ela nos causa. Fico pensando naquele homem, com toda aquela dor da cruz, com o ar faltando, desidratado. Eu fico imaginando um coração que experimentou uma alegria de ser amado, e que, embora com muita dor, se entrega feliz, porque sabe que estará no paraíso. Pensa num homem que talvez tenha morrido muito feliz, embora com muita dor. Foi ele. Mas eu fico pensando em quantas vezes nós ficamos desafiando Deus, assim como o outro ladrão. E por muitas e muitas vezes, alguém nos adverte. Jesus não respondeu ao insulto daquele ladrão. Não. Talvez a sua oração tenha sido um insulto a Deus, no sentido de que se existe, faça o que eu quero, se realmente o Senhor é Deus, faça aquilo que eu estou te pedindo, e daí a gente não ouve Deus. E daí a gente começa a se convencer de que Ele não existe. Essa não é a linguagem de Deus. Talvez você tenha ido para muito longe. Hoje nem participe de nada que sejam coisas de Deus. Você talvez hoje não o ouça e caiu aqui nesse episódio, nessa mensagem, por aquilo que você considera como acaso, o que para nós, com certeza, é providência. Saiba que, dessa forma,
você não vai experimentar Deus. E não é porque Deus não te responde. É porque seu ouvido está fechado. Não é porque Deus deixou de te amar. É porque você falou que você queria ir embora. É porque você pediu herança. Quer fazer uma experiência realmente de Deus? Quer que a sua vida mude? Dá tudo para Ele. Volta. Busca confissão, busca arrepender-se. Busca a Eucaristia. Busque a palavra de Deus, a Bíblia. Eu duvido que você não faça uma linda experiência de Deus. Sabe por que aquele homem que pediu para Jesus se lembrar dele no paraíso morre feliz? É porque quando Jesus diz a ele que ainda hoje estaria com ele no paraíso, nesse momento, aquela palavra de consolo, de esperança, é palavra de amor. E como eu disse no episódio anterior, a única coisa capaz de curar uma ferida do coração humano, a única coisa capaz de nos causar cura interior, é o amor de Deus. Só Ele é capaz de curar o nosso interior. E é nesse ponto onde se encontra a grandeza dessa cura que acontece na cruz. Eu saber que Deus não me abandonou. É eu saber que Ele está ali sofrendo comigo. Mas é eu saber que isso terá frutos. Toda escolha exige renúncias e tem consequências. A escolha desse bom ladrão foi renunciar a tudo aquilo que ele tinha vivido. E eu fico pensando que difícil que é quando uma pessoa chega no último momento da sua vida e ela diz que renuncia a toda a sua vida. Deve ser muito triste. Mas na sequência, quando ela renuncia toda a sua vida e ela encontra Jesus, ela tem uma consequência, que é a promessa do paraíso. E eu penso que tudo aquilo que era triste se transforma numa alegria muitíssimo maior. A questão é que a gente não tem um prazo de validade que a gente saiba quando vai morrer. Nem todo mundo nasceu para viver 100 anos. Algumas nasceram para viver algumas horas. Outras nasceram para viver alguns anos. A gente tem que entender que a nossa própria natureza, até o nosso próprio corpo, ele tem o seu próprio tempo. O que a gente precisa saber é que devemos buscar todos os dias nos aprontar para o encontro com o noivo. Esse talvez seja um dos temas mais difíceis, porque a gente fala de morte. Mas não é a morte de Jesus que está lá, que morreu por cada um de nós e que se deu, não. A gente fala da nossa própria morte. Quantas pessoas até sentem arrepio quando eu falo da morte? Vou te dar uma boa notícia. Gosto muito quando o Padre Danilo fala isso, é meu pároco no dia de hoje. Em suas homilias, de vez em quando, ele faz questão. Tenho uma boa notícia para vocês, ou uma má notícia para vocês, depende de como vocês vão receber isso, mas um dia vocês vão morrer. Ah, como é bom quando a gente é lembrado que a gente vai morrer. Como é bom. Sabe por quê? Quando a gente sabe que a gente vai morrer e a gente toma consciência disso, a gente não deixa de viver. Muito pelo contrário.
a gente passa a viver intensamente. Se você for até o leito de morte de alguém, ali muito provavelmente ele tem o desejo de perdoar alguém, de voltar a conversar com outra pessoa, de pedir perdão a alguém, pedir perdão a Deus. Se a gente faz a experiência de estar pronto à morte todos os dias, quando a gente chegar no leito de morte, talvez a gente não tenha pessoas para perdoar, para pedir perdão, porque a gente foi fazendo isso ao longo da vida. Aliás, se eu te contasse que o dia da sua morte é hoje, você está pronto? Você está pronto? Deveríamos estar. Se você não está, a grande pergunta a ser feita hoje: o que falta? A gente precisa viver como se fosse morrer, mas precisa viver desejando vida todos os dias, porque vida é o próprio Cristo. Vida é aquilo que recebemos de Deus. Nós precisamos desejar viver todos os dias. Esse negócio de desejar a morte não é algo natural, não é algo que vem de Deus. Então, se você é uma dessas pessoas, eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, abandona essa ideia de querer morrer. Deseje viver. Se for preciso, busque um padre, confesse-se, busque um diretor espiritual, busque uma psicóloga, busque um psiquiatra, busque cuidados com o seu corpo, com a sua mente, com a sua alma, mas esteja pronto para o último dia. Busque viver intensamente, busque amar a vida. Nesse momento em que nós vemos Jesus e esse bom ladrão na cruz, nós percebemos que acima de tudo, eles amam a vida. E esse é o segredo de Jesus. Amava tanto a vida que acolhia a todos. Se a gente pensar o quão é linda a vida, pensa em como somos formados, crescemos. Que linda que é a sabedoria da vida, quantas pessoas diferentes umas das outras. Eu acho muito engraçado, porque muitos dos nossos jovens, adolescentes, eles falam tanto de diferenças, aceitar diferenças, mas quando encontram alguém que pensa diferente deles, logo praticam de um cancelamento na internet. Se alguém não pensa como eu, não serve, porque eu acho que precisamos aceitar as diferenças. Cada vez mais eu acredito que todo cancelamento ele não passa de uma hipocrisia da nossa parte. Porque falamos tanto de amar e não somos capazes de amar. Não porque eu tenho que concordar com a ideia do outro que eu cancelei ou que eu não cancelei. Não é isso. Mas é o fato de eu ser capaz de amar independente da escolha. Porque a experiência que essa pessoa faz de amor é capaz de curar o coração dela e levá-la para Deus. Talvez essa pessoa, se você é uma dessas pessoas que cancelam outros pela internet, eu gostaria de te dizer isso, sem medo nenhum, sem restrição nenhuma. Será que você não é o fariseu da época de Jesus? Onde está a atitude do Cristo? Eu fico imaginando que seria impossível Cristo ficar fazendo cancelamentos. Ele nunca deixou de falar a verdade, mas ele nunca cancelou uma pessoa sequer. Muito pelo contrário, amou e deu a ela liberdade.
Mais uma coisa para a gente poder encerrar esse tema. Você tem vivido de maneira livre? Porque se você olhar para esse bom ladrão, o corpo dele estava preso na cruz. Mas ele tinha uma liberdade interior tão grande que ele criou a coragem de pedir misericórdia ao Rei dos Reis, ali, no último minuto, diante de todos, sem se envergonhar. Eu não estou falando uma liberdade interior para você fazer o que quiser e sentir o que quiser e essas coisas que, no fundo, elas só aprisionam a gente. Eu estou falando liberdade interior de você pedir misericórdia diante do Cristo e deixar o seu orgulho de lado. De deixar de querer passar pelo bom, pela boa, pelo bonzinho, pela boazinha, por aquela pessoa toda fofa, querida. E lembrar de onde você veio, quem você é e o que você precisa de Deus. É isso que é conversão. É quando eu não tenho medo de assumir quem eu sou e assumir aquilo que eu preciso mudar, mas não é diante dos homens, é diante de Deus. Mas sem me importar com o que os homens pensam. Porque, no fundo, o que levou o mau ladrão a realmente ficar desafiando Jesus é porque ele via toda aquela plateia que estava ofendendo Jesus e ele quis fazer o mesmo, para que talvez ele fosse amado por aquelas pessoas naquele último momento. Quis o amor das pessoas, mas o outro não. O outro não se importou com a plateia, não se importou com as pessoas que trabalhavam com ele e que estavam ali tirando sarro, não se importou com as pessoas que eram os inimigos dele e nem com os amigos. Ele se importou com Cristo e pediu para ele misericórdia, que se lembrasse dele no paraíso. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós temos vivido o pior do que nós podemos, temos tido péssimas experiências na vida, simplesmente porque a gente tem vivido se preocupando com o que os outros pensam de nós. E a grande pergunta que deveria nortear a nossa vida e que deve nortear a partir de hoje é o que Deus pensa sobre mim. De verdade, se você puder, após assistir esse vídeo, fazer um tempo de silêncio, sozinho, sozinha, tenha coragem e pergunte para você mesmo: o que Deus pensa sobre mim? Com certeza, você vai encontrar respostas que vão nortear o seu processo de conversão. Nesse momento em que já nos aproximamos da Semana Santa, do Tríduo Pascal. O que Deus pensa sobre você? Se essa pergunta ela estiver no nosso coração todos os dias, nós vamos começar a entender muito mais do que apenas regras dentro da igreja. Mas nós vamos começar a entender o que é amor. Porque no fundo, a gente se preocupa com o que pensa sobre a gente, com a opinião daqueles que a gente ama. E infelizmente eu tenho uma péssima notícia. Se você é desses ou dessas que fica preocupada com o Zé Povinho, significa que você tem amado muito mais o Zé Povinho do que Deus. Você tem se preocupado muito mais com a sua imagem diante da sociedade do que com o céu. Você tem se preocupado muito mais com as suas máscaras do que com o seu interior. Uma pessoa apodrece de dentro para fora e não é de fora para dentro.
Cuidado. Antes de tudo, a sua alma precisa estar saudável. Se ela está machucada, se ela está ferida, se ela está suja, é hora de buscar o médico. Se você até agora não viveu uma experiência de confissão, busque. Se você hoje não tem oportunidade, por conta do momento em que esse vídeo te encontra dentro dessa pandemia, vá diante do Senhor, ou vá no silêncio do seu quarto, ajoelhe-se e peça perdão, mas tenha dentro de você o propósito de confessar-se na primeira oportunidade que você tiver. Deus olhará a tua vida e o teu coração. E quando tiver a primeira oportunidade, vá. Eu sei que já disse essa frase durante essa série, mas acredito que vale a pena ser repetida. O confessionário é o único tribunal na face da terra em que entramos, nos declaramos culpados e saímos de lá absolvidos. Deus te espera. Não espere não o último momento, pois não sabemos como é. Um dos relatos mais tristes que eu ouvi nesses tempos foi de uma enfermeira que estava na linha de frente do Covid. E ela dizia o que muitas pessoas disseram ali para ela no momento da morte. Mas teve um senhor em especial que o relato me partiu o coração. Eu confesso que rezei por ele bastante. Tenho rezado pela alma desse homem, porque acredito naquilo que Deus pode fazer e acredito do quanto sua misericórdia pode alcançá-lo. Mas ele disse para ela, pegou na mão dela firme, naquele momento que estava ali, e que não era a mão, né, mas estava cheio de luva, cheio de coisas, apertou. E ele falou para ela, consegue me prometer que eu vou continuar vivo? E ela não respondeu. Daí ele falou para ela, promete que eu vou ficar vivo. E ela não aguentou, ela começou a chorar. Ele falou, porque eu preciso pedir perdão para tantas pessoas, para minha esposa, para os meus filhos. Eu preciso pedir perdão para os meus irmãos e preciso perdoar uma irmã minha. Promete que eu vou voltar pelo menos para fazer isso. E ela não conseguiu responder nada, chorou muito, voltou lá e disse a ele que era para que ele recorresse a Deus, pedisse para que Deus o perdoasse e para que o perdão dele chegasse a essas pessoas. Ele não resistiu, ele morreu. Ela foi até a família dele, contou aquilo que ele tinha dito, todos ali choraram, mas ela voltou para casa extremamente abalada. E o que ela dizia era, eu queria tanto ter prometido vida para ele. Mas essa vida não cabe a nós. Nós não sabemos nem o dia e nem o momento. Não deixa chegar na última hora. Tem alguém que você precisa pedir perdão? Faça. Tem alguém que você precisa perdoar? Perdoe. Tem alguma coisa que você precisa acertar? Acerte. Tem algum mal que precisa ser reparado? Repare. Tem algo que precisa ser confessado? Confesse. Precisa de ajuda? Comungue da palavra e da Eucaristia. Sente-se sem forças? Reze. Reze. Reze intensamente. E saiba
que aqui desse lado tem gente rezando por você. Chegou a hora de mudar de vida. Esse é o momento. Eu desejo do fundo do meu coração que essa palavra produza bons frutos na sua vida. Peço que, se você lembrou de alguém, que você encaminhe ela. Mais uma vez vou te pedir, clica no joinha, se inscreva no canal para ouvir as próximas. Mas não deixa de fazer uma experiência de Deus. Sinta-se abraçado, abraçada pelas minhas orações. Deus os abençoe e que Ele nos dê a graça de uma verdadeira conversão, para que possamos celebrar intensamente o mistério de sua paixão, morte e ressurreição. Até o próximo vídeo.